Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Que bom ter a sua companhia para mais um tema da Palavra de Deus. Chegamos agora a Apocalipse capítulo 17 e nesse capítulo vamos estudar a respeito da queda da grande meretriz. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia aí na sua casa, onde quer que você esteja, e se juntar a esses amigos que estão aqui no estúdio para mais uma vez estudarmos um tema empolgante da Palavra de Deus. E nesse capítulo 17, nós iremos compreender alguns mistérios que se desenvolvem desde o capítulo 13. E nós vamos entender como terminará a história humana e o conflito entre o bem e o mal. Mas nós temos um hábito aqui no programa, a gente nunca começa a estudar a Bíblia sem antes orar. Por isso estamos aqui com esses amigos aqui no estúdio e eu quero convidar você aí em casa para nós orarmos e buscar a bênção de Deus para esse estudo. Bondoso Pai, mais uma vez nos reunimos para estudar a Tua Palavra e queremos convidar ao Deus Espírito que se faça presente com todos nós, para que abrimos ao Teu livro sagrado, nós possamos compreender as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e leia conosco, junto com os amigos aqui do estúdio, esse tema extraordinário, a queda da grande meretriz. Capítulo 17, versos 1 e 2. Começo lendo o seguinte: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Agora, João é convidado por um anjo a fazer uma viagem, e ele veria o julgamento da grande meretriz. E esta meretriz embebedou os habitantes da terra com o seu vinho. Estão lembrados que nós falamos aqui já que esse vinho representa falsas doutrinas? E estas falsas doutrinas que foram disseminadas com os habitantes da terra levaram eles a uma embriaguez que eles não puderam discernir entre a verdade e o erro. Aqui há uma palavra interessante. Quando o Apocalipse descreve a palavra julgamento, João está sendo convidado para esse juízo por parte de um anjo que tinha as 7 taças. Se lembram que na semana passada estudamos a respeito das 7 pragas? Eram 7 anjos com 7 taças. Um destes anjos, que havia derramado uma praga sobre a terra, ele volta agora e ele diz: João, vem comigo e eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz. Quem é essa grande meretriz? É o que nós precisamos descobrir no estudo de hoje. Um outro detalhe, o assunto da visão é o julgamento desta meretriz ou prostituta. Mas a palavra julgamento no grego, ela pode ser usada crisis ou a palavra crima. Você tem 2 palavras gregas para julgamento ou juízo. Quando a língua grega usa a palavra crisis, refere-se a um juízo que ainda está em andamento. Mas quando aparece a palavra crima, significa a pronúncia do resultado. O julgamento já se encerrou. Já foi decidido salvação ou perdição, liberdade ou condenação. Agora vem a pronúncia da sentença, que pode ser absolvição ou pode ser condenação. Qual palavra você acha que aparece aqui em Apocalipse 17? Crises ou crima? Se você acha que é crises, você tem um juízo em andamento. Então essa prostituta teria a chance de ser absolvida. Você acha que ela ainda tem chance? Então a palavra que aparece aqui é crima. Por quê? Porque ela já está condenada. Agora o que falta ser pronunciado é a sentença sobre ela, porque ela embebedou os habitantes da terra.
Então agora é a hora de ser pronunciada a sentença. O capítulo 17 de Apocalipse pode ser dividido claramente em 3 etapas, em 3 partes. Nos versos 1 e 2, você tem a fala de João, explicando que ele foi convidado por um anjo para conhecer ou ver o julgamento da meretriz. Depois você tem a descrição dos símbolos e depois a explicação do anjo. O anjo volta para explicar aquilo que João não havia compreendido. Então vamos começar pela descrição dos símbolos. Versículo 3. João diz assim: transportou-me o anjo em espírito. Lembra que essa expressão já apareceu várias vezes em Apocalipse? Em espírito. Ele não foi levado fisicamente. A sua mente foi conduzida em visão. Ele estava em transe por uma visão. Deus deu visões assim aos profetas e eles começavam a divisar coisas do mundo espiritual. Então diz o texto que ele em espírito foi levado a um deserto e ele viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então nós temos 2 elementos na visão. Você tem uma prostituta, uma meretriz, e você tem uma besta escarlate que ela cavalga. São 2 identidades diferentes. Você tem a mulher e você tem o animal. Nós precisamos agora identificar os 2 simbolismos. À primeira vista, quando olhamos para esta besta escarlate, pelo fato dela ter 7 cabeças e 10 chifres, nós temos a tendência imediata de relacioná-la com a primeira besta de Apocalipse 13. Porque a primeira besta de Apocalipse 13, ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas, ainda que à primeira vista pareça ser isso, nós iremos concluir que não é. Por quê? Porque a identidade desta meretriz é que será classificada como a mesma primeira besta do capítulo 13. A mulher, e não a besta que ela cavalga. Bom, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Vamos continuar no verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, novas informações são dadas, e ela tem um cálice de ouro, e esse cálice de ouro contém abominações da sua imundície, da sua prostituição. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Qual é a informação do verso 5? Esta meretriz, ela possui filhas. Ela é a mãe das meretrizes. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. João ficou assustado quando ele viu essa mulher e descobriu que ela estava embriagada com o sangue dos santos. Então, nos versos que nós lemos, e falta ler mais um ainda, o 18, que é referente à mulher, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aí estão todas as informações que o texto oferece sobre a mulher, a prostituta, a meretriz. E nós podemos classificá-las da seguinte maneira. Primeiro, ela está sentada sobre muitas águas. Lembra você de Apocalipse 13? De onde se levanta a primeira besta? Das águas, que representam povos, nações, multidões e línguas. Não há aqui uma similaridade entre essa prostituta e aquela besta do capítulo 13. Segundo ponto, ela se prostituiu com os reis da terra.
Aquela besta também não havia se prostituído com os reis da terra? Terceiro, embebedou os habitantes da terra. Não foi também aquela besta que levou durante a Idade Média as pessoas ao ceticismo, às tradições e ocultou as verdades da Bíblia do povo? Estava num deserto, montava uma besta escarlate, vestia púrpura, ouro e pérolas, o nome de Babilônia a Grande, a mãe, embriagada com o sangue dos santos. Não foi também aquela primeira besta de Apocalipse 13 que recebeu autoridade para agir por 42 meses? E nesses 42 meses ela deveria pelejar contra os santos e os venceria? Não é isso que diz o capítulo 13? E também diz que é a grande cidade que domina sobre todos os povos. Aquela também não foi a grande Roma, que dominou sobre todos os povos? Com isso eu quero dizer para vocês de que a conclusão que a gente chega é que essa meretriz do capítulo 17 é o mesmo sistema papal e igreja romana do capítulo 13. Estamos falando do mesmo poder. Agora eu quero voltar a uma linha de raciocínio que nós começamos várias semanas atrás. Lembra quando falamos que Cristo fundou a igreja cristã e que em algum momento da história esta igreja se institucionalizou e se paganizou, e os sinceros que havia dentro dessa igreja teve que ir para o deserto e ficar lá por 12 séculos? Então aqui você tem uma mulher que na Bíblia também simboliza o quê? Igreja. Mas se no capítulo 12 a mulher pura era um símbolo da igreja verdadeira, no capítulo 17 a prostituta é um símbolo da igreja que se prostituiu com os reis da terra. E como foi essa prostituição com os reis da terra? Foi o casamento entre a religião e o Estado. E em que momento da história nós tivemos a fusão de igreja e Estado? Quando a igreja cristã tornou-se a igreja império e passou a ser a religião oficial. Você entende por que é que João teve grande espanto? Porque ele vê uma mulher, mas agora essa mulher se prostitui. Ela perde a sua pureza e ela se contamina com os reis da terra. E ela agora usa do vinho para embebedar os habitantes da terra e persegue os sinceros e se embriaga com o sangue dos santos. Então, no capítulo 17, nós temos a figura de uma igreja que se prostituiu. Eu não sei se tem importância, é só uma parte que eu vi que eu não tinha visto na outra mulher, essa parte de vestida de púrpura, né, com adornada de ouros e pedras preciosas. Algum significado especial dessa... Você se lembra que a mulher do capítulo 12 se vestia de quê? De branco. De branco, do sol, da justiça de Cristo. Essa se veste de quê? Vermelho, púrpura. Vermelho, escarlata, que é a cor, na Bíblia, do sangue e do pecado. Outro detalhe, ela se veste com ouro e pérolas preciosas. É um lembrete da rainha Jezabel, que também se vestia assim e levou o seu esposo Acabe a atacar o povo de Deus e a conduzi-los à idolatria. Então veja a figura da prostituta que está sendo apresentada aqui. E esta mulher que se corrompeu, ela tem filhas, porque é dito que ela é a mãe das meretrizes. E quem são as meretrizes? Quem são as filhas? São as igrejas que vão atrás da igreja mãe nas suas mesmas práticas. Então, toda a igreja que segue a prática dessa igreja mãe, naquilo que é errado, está sendo uma filha de Babilônia. Então, no Apocalipse, nós temos a Babilônia mãe e temos as Babilônias filhas. E quem são as filhas? As que vão atrás de Babilônia para fazer aquilo que é errado,
representado pelo vinho que embriaga os habitantes da terra. Assim, essa mulher pode ser identificada como o mesmo poder de Apocalipse capítulo 13, verso 1 em diante, como sendo Roma. O anjo vem para explicar, e no verso 7, o anjo diz assim: por que te admiraste? Por que, João, você ficou admirado com esta mulher? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Eu vou dizer para você o mistério. E então o anjo começa a sua explicação. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que não era, mas aparecerá. 2 vezes no texto é dito que a besta era, não é e aparecerá ou está para surgir do abismo. Você se lembra que no Apocalipse esse tipo de expressão já havia aparecido? E era uma menção para quem? Estão lembrados? Para Cristo, aquele que era, é e há de vir, e aparecerá. Em Apocalipse 1:8, em Apocalipse 4:8, o texto sempre disse que Cristo, ele é o primeiro e o último, aquele que era, é e aparecerá. Quem é que assume agora o título que pertence a Cristo? Esta besta. Então, esta besta, ela quer ocupar a posição que pertence a Cristo. Ela passa a usar os prerrogativos divinos. Ela passa a se considerar como o Salvador, como Deus. Cacai? Agora eu consegui entender, até para poder me expressar o que eu não consegui no programa anterior. Então agora se percebe, né, que infelizmente um dos sinais, né, da queda da grande meretriz se dá também a prostituição das igrejas e do Estado, que vive de favores um do outro, e aí nós não temos o ensinamento da Bíblia como deveríamos ter. Então, esse é um dos sinais, né? É uma amalgamação, um casamento que acaba tirando Deus da sua posição. Então, veja que este de fato é um sinal. E o que mais o anjo diz para João? Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada e são também 7 reis. Nós já lemos esse verso com vocês, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar o quê? Pouco. Nós vimos já essa interpretação dos 7 reis. E eu vou voltar a falar com vocês sobre isso. Verso 11. A besta que era e não é também ele, o 8º rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Aqui aparece um novo elemento. A besta que você está vendo, João, é também ela um 8º rei. Quais eram 7 reis que nós aprendemos lá no capítulo 13? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial, Roma papal. Agora, João ouve do anjo a seguinte explicação. Essa besta que está sendo montada pela meretriz é também o 8º rei. Agora apareceu um novo elemento. Até agora nós só havíamos estudado 7 impérios. Agora surge um 8º. Quem será esse 8º império? Quem será esse 8º rei? Nós vamos descobrir. Versículos 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder
e a autoridade que possui. Agora, aqui tem um detalhe interessante. Estão lembrados que nós falamos no capítulo 13 que aqueles 10 chifres representavam 10 reis e nós identificamos como as 10 tribos bárbaras que provocaram a queda do Império Romano no quinto século? O que é que ensina a história? Daqueles 10 reinos bárbaros, 3 foram destruídos: os érulos, os vândalos e os ostrogodos. E os 7 que ficaram organizaram as primeiras 7 nações europeias: os francos, a França, os anglo-saxões, a Grã-Bretanha, e por aí vai. Só que agora, esses 10 chifres não podem representar mais aquelas tribos bárbaras, mas a continuidade histórica das tribos bárbaras. E essa continuidade histórica nos leva à conclusão de que as tribos bárbaras de outrora constituem hoje a moderna Europa. Então você tem nesses 10 reis uma figura dos reinos europeus, que vão agora dar apoio à besta. Quem é que poderia ser essa besta? Eles vão dar a ela poder e autoridade. Como que a Europa vai dar a sua autoridade para outrem? Para quem será? Aí nós já podemos dar um indício de quem é essa besta. Lá no capítulo 13, Roma papal aparece como a primeira besta, mas daqui a pouco surge uma segunda que vai fazer uma imagem e vai levar os habitantes da terra a adorar a primeira. Quem é essa segunda besta do capítulo 13? Os Estados Unidos da América do Norte. Se a Europa vai dar o seu poder para a besta e a sua autoridade, já que a meretriz é que representa a Roma, quem é que representa então essa besta escarlate? Os Estados Unidos da América do Norte. Lá eles se uniram. Agora você tem a besta representada pelos Estados Unidos, que está carregando Roma. Então, se no capítulo 13, a segunda besta apoia a primeira, no capítulo 17, a besta carrega a mulher. É a mesma coisa, no sentido de sustentar, de dar apoio. Então, os Estados Unidos pode ser essa besta escarlate e pode ser, ao mesmo tempo, o 8º rei. Por quê? Porque qual é o outro império que aparece no Apocalipse, além dos Estados Unidos? Nós não estudamos aqui a respeito de 7 impérios? Agora vem o 8º, depois do papado, que é os Estados Unidos. Para quê? Para carregar o papado. Então, a cena do capítulo 17 é uma ampliação do capítulo 13. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos entender um pouquinho mais desse apoio que será dado e compreender melhor esses simbolismos. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Nós temos um presente para oferecer para você. Se você quiser receber essa revista inteiramente grátis, é um presente para você. Basta ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se de ligar em horário comercial. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 9 8100 1615 ou você pode acessar a página do Bíblia Fácil na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. E aqui você vai ter todos os textos que nós apresentamos aqui no programa e você vai conhecer mais dos assuntos do Apocalipse. Falamos há pouco que o capítulo 17
é uma ampliação do capítulo 13. E a primeira besta do capítulo 13 é representada agora por uma prostituta. E a segunda besta do capítulo 13 é representada por uma besta escarlate. Vimos de que esta besta possui 10 chifres. Esses 10 chifres seriam a moderna Europa. Em algum momento, os reinos europeus vão dar poder e autoridade aos Estados Unidos. Agora, você se lembra de um evento que nós dissemos para vocês que vai acontecer e para que ele seja mundial dependerá do apoio da Europa? Que evento foi esse? Que decreto foi esse? Decreto dominical. O decreto dominical, para chegar a ser mundial, dependerá do apoio europeu. E a Bíblia diz claramente, nesses versos, de que os chifres, eles vão dar poder e autoridade que possuem à besta. E é nesse momento que ela pode promulgar, sim, um decreto que vai ter ressonância em todo o planeta Terra. Welbert. Só uma dúvida. A besta, aquela que era e não é, representava quem no início? Que nós começamos a estudar aqui. Representava... A expressão era, não é e aparecerá é aplicada em Apocalipse 1:8 e 4:8 a Cristo. Aqui, esta besta se diz que ela é, não era, mas vai emergir do abismo. e no verso, e no 11, aí fala, e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei. Que nós estamos identificando como sendo os Estados Unidos. Porque aí diz assim, continua o verso, ele é o 8º rei porque ele procede dos 7. Então, essa procedência do 7 tem que ter alguma coisa que ligue os Estados Unidos com os 7 impérios que vieram antes dele. Porque ele procede de lá. E nós vamos descobrir daqui a pouquinho o que significa essa procedência. Ok? Vamos avançando e você vai entender. Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro no Apocalipse? Jesus. E os cordeiros vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com eles. Quem são os chamados, eleitos e fiéis? São aqueles que não se dobraram à adoração da besta. Eles vencerão com o Cordeiro, a besta e seus aliados. José Luiz? Pastor, pelo que eu percebi aí, tem coisas que vão ainda acontecer. Sim. Mas essa questão da grande meretriz, ela é mãe, né? Então tem suas filhas. Isso já ocorre hoje. Isso já está acontecendo. Está acontecendo hoje. Exatamente. Então, todas as igrejas que têm os mesmos costumes da grande meretriz, são as filhas. Exatamente. É isso? Exatamente. Por exemplo, a guarda desse Vamos pensar no domingo. Domingo. A Igreja Romana ensina que o domingo é o dia sagrado. E tem igrejas... Eu mostrei para vocês há algumas semanas uma carta do Papa João Paulo II dizendo isso. Toda igreja que está guardando o domingo está seguindo a grande mãe. Independente da denominação. Independente. Tá, né? É filha. É filha Está bebendo dela. do mesmo vinho. Está seguindo a mesma tradição. Ok. O Apocalipse é claro. Um outro detalhe que o texto nos oferece. Verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, a meretriz domina sobre todos os povos. Verso 16 e 17. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Ponto. Vamos dar uma paradinha. O Apocalipse introduziu um novo elemento. O que ele está dizendo? Os 10 chifres, que nós dissemos para vocês ser a moderna Europa, os reinos europeus, porque são a consequência histórica daquelas tribos bárbaras, e a besta, que nós estamos identificando como os Estados Unidos, odiarão quem? A meretriz. Mas espera aí, até agora a besta carregava a meretriz, suportava, apoiava. E o Apocalipse introduz um novo elemento. Agora eles vão
odiar a meretriz. Por que é que eles passarão a odiar a meretriz? Lembra que eu disse para vocês que há um momento em que os sinceros percebem que eles foram enganados, melhor, os ímpios percebem que eles foram enganados e tarde demais? É aqui nesse momento, quando eles percebem que eles foram embriagados com o vinho da meretriz, viveram as suas falsas doutrinas, quando eles acordam para isso, agora eles vão se voltar contra a meretriz. Só que tarde demais. Mas eles vão odiar a meretriz, porque eles foram enganados por ela. Por que enganados? Porque beberam do vinho dela, de suas falsas doutrinas. Cacai? A gente percebe que as coisas estão se afunilando, né? Com base na profecia. Hipótese, isso pode ser evitado e de que forma que nós, humanidade, poderíamos dar a nossa contribuição para que isso fosse evitado e que reine o bem e a vitória do Cordeiro? Há uma só forma de ser evitado. Leia para mim você um verso aí da sua Bíblia. Você está em Apocalipse 17? Leia o 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Caiu quem? Babilônia. Babilônia. Agora leia o verso 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Essa é a única saída. Você quer escapar aos juízos de Deus? Sai dela. Sai dela quem? Diz o texto sagrado. Verso 4. Sai dela quem? Retirai-vos os flagelos. Não. 18:4. Sai dela. Sim. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu. Pronto. Quem é que sai de Babilônia? Nós. Deus tem um povo aonde? Em Babilônia. É isso que a Bíblia está ensinando. Deus tem um povo em Babilônia. Então Babilônia está por aí, ensinando suas mentiras, seus erros. Ela tem filhos que beberam das mesmas doutrinas, falsas doutrinas. Mas dentro dessa grande Babilônia, Deus tem um povo. Deus tem pessoas sinceras em qualquer movimento religioso, qualquer igreja. Deus tem filhos sinceros. Mas qual é a única maneira de escapar? Sai dela. Sabe o que eu já ouvi de muitas pessoas? Ah, pastor, agora que eu descobri essa verdade, eu vou voltar e vou converter toda a minha igreja. Não é isso que Deus pede de você. Deus pede que você saia dela. Você pode sim dar o seu testemunho, evangelizar, buscar levar a verdade para as pessoas, mas o anúncio do Apocalipse é: sai dela. Você descobriu que você está numa comunidade religiosa onde não se ensina a verdade, não se ensina a palavra. Sai dela. Se você é povo de Deus, sai. Porque quem não sair vai ser cúmplice dos seus pecados e participar das suas pragas, que são 7, como vimos semana passada. Natália? Voltando aqui no versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Como entender essa 1 hora? Lembra você que nós temos aquela tabelinha de conversão profética? E houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nós dissemos que foi quanto tempo essa meia hora? 1 semana. O que seria 1 hora em profecia? Não, o dobro. 2 semanas, 15 dias. Então, em algum momento, esses 15 dias terão seu cumprimento. Como será? Isso para mim não está muito claro ainda. Mas esses reinos
que nós estamos identificando como os reinos europeus, em algum momento eles vão dar o seu poder e a sua autoridade aos Estados Unidos. E junto com o papado, eles vão ter autoridade por pelo menos 15 dias. Como que isso vai acontecer? Não está muito claro ainda. É por isso que nós temos que continuar estudando a profecia, estudando o Apocalipse, porque há elementos que não estão muito claros ainda. Agora, olha que interessante no capítulo 17. Nós vimos a descrição da meretriz e dissemos ser a igreja romana, o papado. Agora vamos à descrição da besta. Ela era escarlate, nomes de blasfêmia, 7 cabeças, 10 chifres, assume o título que era de Cristo, é também o 8º rei, recebe dos 10 chifres a autoridade, vai odiar a meretriz em algum momento e o reino será dado à besta. Primeiro o reino é dado à besta, depois ela é odiada. Nós estamos entendendo que esta besta, ela representa os Estados Unidos da América do Norte. Porque nós entendemos de que a profecia é uma verdade que se amplia. E assim como os 7 selos ampliou a visão das 7 igrejas e as 7 trombetas ampliou a visão dos 7 selos, o capítulo 17 amplia o capítulo 13. E se lá você tem os Estados Unidos apoiando o papado, aqui você tem os Estados Unidos carregando o papado. Só que há elementos novos no capítulo 17, porque a profecia está se ampliando. E aí diz que esta besta é também o 8º rei e procede dos 7. Mas eu pergunto, qual é a ligação que os Estados Unidos pode ter com os impérios que vieram antes dele? E aí, então, nós temos que voltar aos estudos que foram feitos por um estudioso chamado Vanderlei Dornelles, aqui de São Paulo. Ele publicou 2 livros recentemente, um deles chamado O Último Império e o outro chamado Pelo Sangue do Cordeiro. Em ambos os livros, ele ajuda a abordar essa questão. E olha a relação interessante que ele faz dos Estados Unidos com os poderes que vieram antes deles. Aqui nós temos a nota de $1, uma nota dos Estados Unidos. Todos os elementos que foram trabalhados nessa nota de $1, eles pretendiam manter a identidade desta nação perante os seus cidadãos. Tudo é emblemático, nada está aqui por acaso. E a primeira coisa que Dornelles chama a nossa atenção é que na nota de $1 aparece a frase In God we trust. Em Deus nós confiamos. Na nota de $1 está sendo dito de que esta nação confia em Deus. Mas essa mesma nação que se diz confiar em Deus fará 2 decretos. Um proibindo os crentes sinceros de comprar e vender e um segundo condenando-os à morte. Aí você tem que se lembrar de Apocalipse 13:11. O que diz Apocalipse 13:11? A besta que surgiu da terra, ela possuía 2 chifres, ela parecia cordeiro, mas falaria como dragão. Ela parece cordeiro, ela tem aparência religiosa, mas ela vai falar como dragão, como Satanás. Na nota está escrito, nós confiamos em Deus, mas depois virão 2 decretos contra o povo de Deus. Você percebe como que os elementos proféticos vão se casando? Segundo ponto, você tem uma pirâmide e essa pirâmide ela tem 13 camadas. Por que é que essa pirâmide da nota de $1 possui 13 camadas? Porque 13 eram as colônias americanas. Foram 13 as colônias que conduziram a esta nação à sua independência em 1776. É por isso que a pirâmide tem 13 camadas. Mas por que escolher uma pirâmide? Porque pirâmide é símbolo de qual poder? Do Egito. E estão lembrando vocês de que o Egito foi a primeira nação a oprimir o povo de Deus?
É também este um oitavo rei, e ele procede dos 7. Qual é a ligação dos Estados Unidos com o Egito? Na nota de $1, você tem ali claramente uma pirâmide, símbolo do poder egípcio. Não para por aí. Você tem 13 pessoas na ceia, Jesus e os 12 apóstolos. Você tem o número 13 como o número da transformação e do renascimento. Você tem 12 signos do zodíaco mais o sol. Você tem 13 colônias americanas. Foi por esses motivos que o 13 foi escolhido. Doutor Eduardo. Pastor, é que eu li e que já tenho vários conhecimentos a respeito. Esse 13 realmente representa as 13 colônias, mas o símbolo aí da pirâmide é maçônico, com origem no Egito. Inclusive, lá em cima tem aquele olho que tudo vê. Sim. Né? É um outro elemento que tem que ser explorado. Maçônico. É verdade. Então veja que nada aqui foi por acaso. Eu estou falando das 13 camadas de uma pirâmide, símbolo do poder egípcio, a primeira nação que oprimiu o povo de Deus. Depois você tem no topo, ou melhor, na base da pirâmide, um número em algarismo romano. E vocês que já estudaram aí o latim e o algarismo romano vão saber o que é que está escrito aqui. M, D, C, C, L, X, X, V, I. 1776. O ano da independência dos Estados Unidos. Agora, escrito em que língua? Romana. E Roma era um outro império dos 7 que oprimiu o povo de Deus. Por que colocar algo do latim na nota de $1? Porque eles querem mostrar essa relação que eles têm com Roma. Um outro detalhe. Você tem, num lado da nota, a águia de cabeça branca. O que é essa águia de cabeça branca na mitologia? Ela é o pássaro de Zeus. E Zeus é um deus de que império? Grego. Aqui você tem uma relação dos Estados Unidos com a Grécia. Outra nação que oprimiu o povo de Deus e está entre as 7 nações que vieram antes dela. No topo da pirâmide, você tem o olho de Horus. E esse olho de Horus, Horus era o deus solar, filho de Osíris. E aqui você tem, mais uma vez, a relação desse poder com a mitologia. E outros poderes, outras filosofias, usam o mesmo simbolismo para defender seus ideais. E você tem escrito, em cima da pirâmide, o modus anuit coepticus, que significa ele sorriu às nossas realizações. Nada nesta nota é por acaso. E é por isso que nós estamos dizendo que o 8º rei e a besta escarlate são os Estados Unidos. Tem relação com os reinos que vieram antes. Vão dar apoio mais uma vez ao papado. Para quê? Para levar à promulgação de decretos que vai oprimir o povo de Deus. Mas quando os Estados Unidos e os reinos europeus perceberem que eles foram enganados, eles vão odiar a meretriz e vão pelejar contra ela. Mas será tarde demais, porque nesse momento da história, a porta da graça já está fechada. Amigos, desde quando isso está escrito na sua Bíblia? Desde o ano 100 de nossa era, ou seja, há 1900 anos no passado. Não havia ainda uma nação sobre a terra como os Estados Unidos. Não havia ainda uma Europa com os seus reinos. Não havia nada. Mas a profecia já havia assinalado. Vai ser assim. Virão 10 tribos bárbaras.
Essas tribos vão organizar uma Europa. Esta Europa será perseguida. Os cristãos fugirão para um novo continente. Vão organizar uma nação protestante. Um dia, esta Europa vai dar apoio a esta nação protestante. E eles vão apoiar o poder perseguidor, que é o papal, na promulgação de 2 decretos. Um de não poder comprar e nem vender, e o outro de ser sentenciado à morte. Então, Apocalipse 17 nos ensina de que há um Deus que governa acima das forças. E Ele está conduzindo a história do seu povo para um final feliz. Ele está conduzindo. Nações vêm e vão, reis se levantam e caem, mas Deus continua no controle da história. E tudo que a profecia disse que aconteceria, aconteceu. Tudo. A história está aí, porque a história é o palco da atuação divina. A história está aí para provar que a profecia feita no primeiro século cumpriu-se passo a passo. E o que nós estamos vendo hoje, os Estados Unidos chegou como a maior potência mundial, uma nação protestante. Agora houve a relação diplomática com o Vaticano, eles estão numa fase de namoro, e daqui a pouquinho diz a profecia que os reinos europeus vão dar aos Estados Unidos o poder e a autoridade. Para quê? Para que ele carregue o papado. Para quê? Para que o mundo adore ao papado, adore a primeira besta. E virá então o decreto dominical. E as pessoas terão que escolher entre adorar a besta e receber o decreto dominical, ou adorar a Deus, como diz o anjo Apocalipse 14, e ficar com a lei de Deus e com o sábado. Mais uma vez, a humanidade será dividida em 2 grupos. A profecia é uma verdade que se amplia. Por isso, amigos, nós devemos confiar na direção desse Deus. E a profecia apontou o caminho e tudo aconteceu como havia sido apontado. Se até aqui tudo se cumpriu, isso é prova de que o que não se cumpriu ainda vai se cumprir. Então nós temos 2 caminhos. Ou nós cremos na profecia, ou nós a rejeitamos. Mas qual é o conselho que a própria palavra de Deus nos diz? Crede nos seus profetas. Não, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É isso que nos ensina a palavra de Deus. E Paulo, lá em Tessalonicenses 5, diz: não desprezeis as profecias. Por isso eu quero convidar você a olhar com muito carinho para o livro do Apocalipse, sabendo que acima dos poderes humanos existe um Deus que domina. E esse Deus quer conduzir a minha história e a sua história na direção de um final feliz. Mas isso só vai acontecer, segundo o verso 14, se eu e você estivermos com o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Você está com o Cordeiro? Você já tomou o lado dele nessa batalha? O teu coração é inteiramente dele? Porque se for dividido, já estará com Satanás. Cristo não aceita um coração dividido. Ou nós somos inteiramente dele, ou somos do inimigo. E eu queria que você pensasse nisso, enquanto ouviremos agora esta música. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas
irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo em nossas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Se você quer que o Espírito alcance sua vida, se você quer se colocar à disposição do Senhor, eu quero orar por você agora. Pai, obrigado pela Tua profecia, pela Tua palavra, que nos mostra que um grande movimento está acontecendo e que estamos caminhando para o fim da história humana. Nós queremos nos preparar para esse glorioso dia em que o Senhor voltará a essa terra. Nós queremos que o Teu Espírito trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos, que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que através da atuação dEle, nós possamos ser preparados para o Teu regresso. Tome conta de todos nós e dá-nos a Tua bênção e o Teu perdão, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, nós vamos estudar um dos temas mais apaixonantes da Bíblia. Vamos aprender sobre a volta de Jesus. Eu espero você. Até lá.